Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larrive Dica. Nós estamos aqui no canal Pelos Caminhos da História. A nossa aula de hoje é dando sequência ao assunto iniciado na aula anterior sobre a Idade Média. Só que hoje nós daremos ênfase na segunda fase da Idade Média, também conhecida como a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. Foi o segundo período da Idade Média, que correspondeu à desagregação do sistema feudal e à consequente transição para o sistema mercantil capitalista. Por volta do século XI, o feudalismo entrou em processo de desagregação. Na Baixa Idade Média, ocorreu o fim das chamadas invasões germânicas, que iniciaram na fase anterior, lá na Alta Idade Média. Isso ocorreu entre os séculos X e XI. As invasões germânicas cessaram no continente europeu. Consequências do fim dessas invasões germânicas vão surgir. Dentre elas, a primeira, condições mais estáveis de vida e um crescimento populacional. Segunda, o aumento do consumo e a necessidade de implementar a produção agrícola. Aumentou a população, consequentemente aumentou a necessidade de se produzir mais. Terceiro, desenvolvimento de técnicas agrícolas. O arado de ferro surge nesse momento, os moinhos hidráulicos surgem nesse momento, gerando excedente agrícola que passou a ser comercializado. Produziu-se além da necessidade, é o excedente. Esse excedente fez com que o comércio voltasse a ser valorizado e a crescer. E a quarta consequência, as cidades e o comércio, a população urbana voltou a crescer. Então houve um crescimento populacional, houve um crescimento das cidades e houve um crescimento do comércio. Ocorreu nesse período também as cruzadas, que foram expedições militares e religiosas organizadas pela Igreja e por reis católicos para conter o avanço muçulmano e a retomada da cidade sagrada de Jerusalém, que havia sido conquistada pelos povos muçulmanos. As cruzadas, elas corresponderam a uma série de 8 expedições oficiais à Terra Santa entre os séculos 11 e 12, onde os cristãos não foram bem-sucedidos. Tomava-se a cidade de Jerusalém, os muçulmanos vinham e retomavam. Então, isso deu uma faixa de 8 cruzadas para tentar reconquistar Jerusalém. E isso é uma demonstração de que as cruzadas não tiveram tanto êxito. Foram 8 oficiais, mas nós tivemos também 2 cruzadas que foram extra-oficiais, como é o caso da Cruzada das Crianças e a Cruzada dos Mendigos. Então, ao todo, somando as oficiais e as extra-oficiais, nós temos 10 cruzadas. As oficiais são aquelas que são organizadas ou pelo Papa ou por um rei católico. As extra-oficiais, como foram a das crianças e a dos mendigos, foram organizadas por iniciativa particular, sem ter nenhuma ligação com a Igreja Católica e nem com algum rei católico. O avanço da vida urbana começou a ressurgir na Europa a partir do renascimento comercial no século XI. Uma coisa está condicionada à outra. Comércio e cidade estão intimamente ligados. Então, o crescimento e o ressurgimento de um condiciona ao crescimento e ao ressurgimento do outro.
As cidades medievais, ou burgos, como elas eram chamadas, cresciam gradativamente, surgindo as feiras de comércio e uma nova classe social, os burgueses. Daí o nome das cidades, burgos. Era na cidade que ficava o comércio. Então era na cidade que ficava essa nova classe social, os burgueses. Por isso as cidades do período eram chamadas de burgos. Os burgueses eram os comerciantes. No século XIV, entre os anos de 1346 e 1353, ocorreu uma grave crise, uma séria crise. Ocorreu nesse período a peste negra, ou também conhecida como peste bubônica, doença que dizimou 1/3 da população que vivia na Europa. A peste bubônica vem da pulga, do bulbão que pica o rato e pica o ser humano, transmitindo a doença. Uma doença muito séria que matou muita gente no continente europeu. 1/3 de toda a população da Europa foi exterminada pela peste negra. Isso aconteceu no século XIV. Ainda no século XIV, entre os anos de 1337 a 1453, ocorreu a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. A causa da Guerra dos 100 Anos foi a disputa pelo trono francês, onde a França saiu vencedora. Essa guerra ela não teve a durabilidade de 100 anos ininterruptos. Ela teve momentos de pausa, de trégua, de parada e momentos de retomada dos conflitos, somando ao todo 110 anos, na verdade. A França sai vencedora. Por que ela aconteceu? O trono francês ficou vacante. O rei morre e não tinha um sucessor, um herdeiro do trono. O parente mais próximo era o rei da Inglaterra, que reivindicou o trono. Os franceses não aceitaram. E aí que surge a disputa pelo trono francês, que gerou a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. A França, como eu já disse, saiu vencedora. É na Guerra dos 100 Anos que surge a figura de Joana d'Arc, aquela mulher que se transvestiu de homem, que se vestiu de guerreiro, usou uma armadura e foi para a frente de batalha, ajudando as tropas francesas, liderando tropas francesas e levando a França à vitória. Joana d'Arc foi queimada viva pelo exército inglês, ela foi traída pelos franceses e entregue à Inglaterra, queimada como bruxa, como herege. Muito tempo depois, a Igreja Católica reconhece o erro e aí canoniza Joana d'Arc como uma santa. Ela surgiu no contexto da Guerra dos 100 Anos. O século XIV também foi marcado por uma diminuição na produção agrícola, e, consequentemente, faltou comida para a população. Então, foi um período de grande fome. Nós vimos aqui que o século XIV foi, um século bastante difícil para o continente europeu. Foi um século de crise e ocorreu dentro da chamada Baixa Idade Média. Outro fato importante do século XIV, na Baixa Idade Média, que foi um período marcado por revoltas camponesas e de ataques a senhores feudais, a castelos de senhores feudais, De todas essas revoltas camponesas, a mais conhecida foi a Jacquerie, ocorrida dentro da França em 1358. Bom, um breve resumo da nossa Baixa Idade Média, assim como foi feito com a Alta Idade Média, para ajudar vocês a compreender um pouco mais. Então, na Baixa Idade Média, ocorreu primeiro o fim das invasões germânicas, que levou a uma volta da população para as cidades, o chamado processo de urbanização, o contrário do que aconteceu no período anterior, que é a saída dos feudos da zona rural de volta para a zona urbana, para as cidades. Isso tudo levou, a um renascimento das cidades
e, consequentemente, né, da principal atividade econômica dessas cidades, que é o comércio. Ocorreu o declínio do feudalismo, enquanto na Alta Idade Média marca a formação, né, e a consolidação do feudalismo, na Baixa Idade Média vai ocorrer declínio, que é queda, né, o feudalismo perde importância. E ocorre na Baixa Idade Média também o surgimento de uma nova classe social, que é a classe burguesa dos comerciantes. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. É tudo feito com muito amor e carinho, pensando no aprendizado de vocês. Então eu peço que vocês inscrevam-se aqui no nosso canal, apertando esse botãozinho, por favor. Que ativem o sininho de notificação para sempre que for postado algum conteúdo novo, você ser notificado disso, né? Como eu disse antes, é tudo feito pensando em vocês, ok? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Fui!